acho que eu queria começar falando de arte a partir disso, a partir da noção de movimento. Porque eu acredito assim que toda obra de arte, ela não é um objeto em si, não é alguma coisa que eu possa apreciar e dizer, olha, está ali, ó, está a Mona Lisa, acabou. Ou eu poderia dizer assim, agora está a Nona Sinfonia, ouvi, acabou. Ou está uma coreografia, vivenciei, acabou. Na realidade, não é isso. Mesmo que a obra tenha começo, meio e fim, tenha discurso, tenha linguagem, ela é uma maneira que a gente tem, como humano e também como observador, de continuar um processo de significação. Então, para mim, a obra de arte, ou a arte em si, é uma continuidade não somente do nosso processo emotivo, nosso processo de comunicação entre as pessoas, mas uma forma também de nós criarmos significados. E eu não acho que a criação de significados seja uma prioridade do artista em si. O artista é um elemento importante nessa cadeia de construção de significado da obra de arte. Mas o artista sem observador, sem a pessoa que vai a uma galeria, sem a pessoa que senta para ouvir ou ver uma coreografia, ou sem aquele que vai ao cinema, ele não constrói o significado. Na realidade, eu acho que, para mim, realmente, o importante da obra de arte, o importante da arte é o movimento. E esse movimento não somente no sentido de mover coisas no espaço, mas de mover significados, de mover sentidos e transformar. Então, se há alguma coisa importante na arte, é a capacidade que ela tem de transformar as coisas, de modificar, de trazer novos significados. Portanto, a arte não pode ser uma coisa fechada em algum objeto e em si ela possa dizer alguma coisa. Ela diz à medida que ela se transforma tanto para a gente, que eu, no caso, sou compositor, sou músico, mas para o ouvinte. Então, por exemplo, o que eu tento fazer com minha obra de arte, com a minha criação musical, é tentar, o máximo que eu possa, não estou preocupado em comunicar exatamente aquilo que eu gostaria de comunicar. Eu estou preocupado em abrir caminhos para que o outro entenda significados que ele vai construir através dos sinais, através dos encontros, através das esquinas que eu coloco com a minha música. E, nesse sentido, o significar é um encontro. É um encontro de um objeto, seja ele sonoro, seja ele musical, seja ele uma forma, mesmo uma pintura, você fala, pô, mas a pintura está lá na parede, parada, sem nenhum movimento. Não, e o olhar? E o olhar de quem pintou e o olhar de quem observa? Então, para mim, a arte é exatamente essa estrutura que o ser humano construiu a partir da sua capacidade de representar, mas não é o fato de representar que subjuga a arte, é o fato de, através da possibilidade de representação, você constrói significados. E a construção de significado não é objetivada simplesmente pela obra em si, agora acabou. A construção de significado é a possibilidade que a obra tem de incutir inovações, incutir sentidos em quem observa. E aí eu acho que todas as questões que a gente tem na música contemporânea, ou na obra contemporânea, da obra aberta, das concepções mais de vanguarda, hoje eu olho muito de forma fechada, vamos dizer assim, nesse sentido eu fecho, dessa oportunidade de abrir os significados ao ouvinte, abrir o significado a quem observa. Então, claro que com a tecnologia, as coisas que eu tenho trabalhado, eu, às vezes, consigo potencializar que esse significado seja compartilhado de forma mais explícita, através de uma instalação em que a pessoa pode usar o seu movimento, através do seu corpo, através do espaço físico. Por exemplo, há obras minhas de música eletroacústica em que o som está no espaço. Então, a possibilidade de colocar esse som no espaço como uma entidade que invade o espaço sonoro e a escuta do ouvinte, não é somente no sentido de ocupação, de agora ele está lá todinho cheio de som. Não, é a possibilidade de que esse espaço, que para ele não tem, às vezes, nenhuma utilidade, a não ser
o espaço físico que possa ser um espaço de significação. Mesma coisa em outras obras que eu trabalho, quando uso, por exemplo, o movimento, uso a dança, né, que já trabalhamos tão bem com o Rafael. Às vezes eu penso, é a coreografia que é o objeto ali da construção do significado? A coreografia também é o meio, mas a interação do movimento com o som e com a música são meios que podem objetivar essa possibilidade de construção de novos significados. Então, são possibilidades de novos encontros. Então, para mim, tentando dizer de uma forma muito geral, eu tento trabalhar isso também com os meus alunos, quando eu trabalho a composição na universidade, na Unicamp. Então, sempre que um aluno vem para mim com uma composição, eu digo para eles assim, olha, legal, e o que você... Me fala aí um pouco sobre isso. E quando a pessoa fala sobre isso, ela coloca não somente o que está no papel, mas coloca a construção que ela tem do significado, das possibilidades que ela quer colocar aí. Então, eu acho que não é uma questão agora de somente de dizer o que tecnicamente poderia ser feito com aquele instrumento ou com aquele conjunto de instrumentos, mas é a possibilidade de conseguir dar esse encontro, naquele primeiro momento, do sonho daquela pessoa, daquele que está escrevendo, e essa transformação entre os significados que você é capaz de colocar no papel e aqueles que você nunca vai ser capaz. Em termos práticos, eu costumo dizer que a partitura não é a música. Não é, e nunca será. A partitura é uma possibilidade de encontro de símbolos, encontro de acordos, encontro de possibilidades. Mas, no final, a música realmente é esse ato em movimento de construção de significados. Então, por isso que talvez o fato de eu, como pessoa, como formação, eu ser matemático, e também ser compositor, eu nunca olhei esse lado meu da matemática, meu conhecimento matemático, como uma forma de, vamos dizer assim, de hierarquizar e definir a música. Eu tenho muito pouco interesse de usar a matemática para definir o que seria esteticamente interessante ou não na música, ou regrar a música assim, se a música fosse simétrica, isso seria bacana ou não. Eu tenho muito interesse em que, para mim, existem coisas bonitas, belas e significativas na matemática que têm que ser apreciadas pelo ponto de vista estético, quanto aquelas que tem na música. Então, nesse sentido, o uso da matemática no meu trabalho é como, talvez para outro compositor, a leitura de um livro. E essa possibilidade de olhar naquele objeto significados e transpassá-los ou transduzi-los em sons, não necessariamente implica numa explicação matemática dos sons que estão organizados lá, e vice-versa. Então, eu penso muito essa interdisciplinaridade entre música e matemática, entre os conhecimentos matemáticos e os conhecimentos musicais, como uma área também de encontro. Quando eu comecei a estudar, quando eu estudei Pitágoras, estudei principalmente, né, a música das esferas, então fiquei fascinado por aquelas possibilidades de pensar o universo a partir da interação dos números inteiros pequenos e isso construir aspectos da música. Eu sempre fiquei fascinado por isso, mas hoje eu sou muito menos fascinado com isso do que, por exemplo, ideias da matemática que são, como, por exemplo, sistemas dinâmicos, onde você olha como as coisas em movimento se comportam e como esses sistemas geram complexidade, como eles dão oportunidade de você olhar para as coisas complexas. E notadamente hoje, nesses encontros que eu tenho entre a minha visão artística e a minha visão matemática do mundo, eu tenho muito interesse em juntar, por exemplo, essas ideias de emergência, essas ideias de auto-organização, essas ideias de complexidade, e muitas vezes, então, o lado matemático, as possibilidades matemáticas e computacionais me dão ferramentas para, diria assim, visualizar, ou através da visualidade de um gráfico, através da representação de uma computação gráfica, ou até mesmo dos sons que eu gero com o computador, eu possa, então, chegar próximo de uma concepção mais geral desses objetos que estão aqui, que estão, vamos dizer assim, cercando o meu imaginário.
Mas isso não quer dizer que eu estou preocupado que o meu imaginário seja o imaginário de quem escuta a minha obra. Eu estou preocupado com que esse meu imaginário possa dar oportunidades para que outros também construam seus imaginários. E, nesse sentido, eu acho que a arte, para mim, é um momento de oportunizar significados. Não de pendurar os significados na parede, ou colocar os significados dentro do teatro, ou colocar dentro de um CD. Não, esses são suportes. A gente já disse suporte, né? Mas mesmo a partitura, o objeto em si tem que ser subjugado por essa necessidade humana e essa premissa humana de construir significados a partir da interação com a obra. Por isso que eu digo, a arte é movimento, a arte é significar, a arte é construir movimentos, construir significados. Então, se eu tenho a possibilidade de ajudar as pessoas a construir significados através da música, através do som, é isso que me dá muito prazer e por isso eu vivo, não é? E eu acho que, fechando de uma forma assim mais geral, eu consigo olhar hoje e ver toda a trajetória dos trabalhos que eu realizei como compositor nessa possibilidade de tentar construir esses encontros através de obras de suporte fixo, como as obras eletroacústicas, em que você trabalha mais as filigranas do som, obras como música de câmara, onde você trabalha mais a filigrana da interpretação, né? E as obras sinfônicas, veja bem, uma música sinfônica, uma música de câmara são coisas diferentes. Então, se na obra de câmara você trabalha as filigranas da interpretação, na música sinfônica você está trabalhando as filigranas da textura, a capacidade de criar o global, a pintura. Então, as filigranas da massa, as filigranas dos grandes encontros. Então, são níveis diferentes nos quais você insere o som e a música, e oportuniza, vamos dizer assim, oportunidades diferentes de apreciar a música. Eu não sei em qual dessas situações eu me sinto melhor, eu gosto de todas elas, mas eu reconheço que em cada uma delas o mecanismo de oportunizar o significado é diferente. Por isso, muitas vezes, quando um aluno meu chega com uma obra camerística e agora vai se tornar uma obra sinfônica, não que eu diga não faça, mas eu digo, bom, e agora? É outra linguagem, é uma transformação. Quer dizer, essa parte de você olhar o material e transformá-lo na oportunidade de significado, que eu acho que é a grande função vamos dizer assim, do educador. Eu como compositor, como a pessoa que ajuda os alunos a escreverem música, a criarem. Eles entenderem o métier, entenderem que o métier é uma oportunidade que eles têm de construir significados. Então, a gente pode olhar, por exemplo, desde o começo da história da arte até agora, eu acho que nas diferentes manifestações artísticas, do meu ponto de vista, é esse grande movimento de transformação. E cada vez mais a gente pode se aproximar ou distanciar dessas oportunidades, dependendo do grau de intimidade que a gente tem com a linguagem do artista e do artista conosco. Então, isso não é uma garantia de que sempre a gente vai se dar bem. E eu acho que não deve ser assim. Quer dizer, aquele cara é ótimo, aquele é um grande artista, esse aqui não. Não. Eles têm oportunidades diferentes de me sintonizar e de eu sintonizar com eles. Então, eu também tenho essa visão de que a gente deve buscar na obra de arte a oportunidade para todas as pessoas e para diferentes manifestações, para a diversidade, principalmente no momento em que a gente vive agora, que eu acho que é muito importante a gente abrir cada vez mais os espaços para diferentes manifestações artísticas. Toda vez que a gente fala de educação, eu, particularmente, penso que o grande problema que eu tenho como educador é construir nos educandos a possibilidade de que eles aprendam a aprender. Essa é uma questão, assim, parece até um pouco rebuscada, mas eu acho que cada vez mais a possibilidade de que o educador é a pessoa que provê para o educando
a possibilidade dele se desfazer do educador, eu acho que é a coisa mais importante do processo de ensino-aprendizagem. Na realidade, você está criando alguém com seus esforços e com o seu conhecimento para que no futuro ele não dependa de você. Porque o seu vocabulário não será o dele, porque ele vai precisar de construir o vocabulário dele. As suas ferramentas não serão as dele, você vai precisar de construir, ele vai precisar de construir as suas próprias ferramentas. Eu acho que essa questão é cada vez mais forte no processo que a gente vive. E cada vez mais está sofrendo pressão, principalmente agora, com uma carga avassaladora de tentar resumir ou circunscrever o processo pedagógico, o processo educacional, em certos padrões, e esses padrões têm que ser esses padrões conservadores, essas coisas todas. Quer dizer, com isso você destrói a possibilidade que você tem das pessoas realmente aprenderem. Eu, como compositor, eu trabalho com educação musical, quer dizer, eu trabalho com educação nível superior, eu dou aula de orquestração, eu dou aula de composição, e principalmente dessas duas disciplinas eu queria trazer um pouco do que eu penso sobre o processo educacional. Por exemplo, na área de orquestração, eu sempre tive a noção de que, claro, existem os tratados de orquestração. Então, você tem lá um tratado, como você deve trabalhar bem certas coisas, e eu sempre achei que essas possibilidades, os tratados, eles não seriam objetos universais de ensinar a orquestração. Porque, na realidade, como o nome diz, eles são tratados, né? São acordos. E eu sempre costumo dizer que no processo de educação, no processo pedagógico musical, a gente tem que deixar claro para os alunos que a música, se tiver alguma tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, são tecnologias de consenso. O que seriam essas tecnologias? Eu acho que no ensino da arte em geral. O que é a tecnologia de consenso? É a tecnologia dos tratados, a tecnologia de um certo grupo cultural, com um certo pensamento, constrói uma certa realidade, um certo campo conceitual, e eu agora aqui vou trazê-lo para os meus alunos. Mas o que me interessa, principalmente no ensino da arte, é que eles sejam capazes de construir outros campos conceituais e de expandirem. E há, para mim, duas maneiras de fazer isso. Uma delas é realmente convivendo com os campos conceituais da história da música, da história das artes, que eu acho que é interessante. Mas eu acho que isso seria muito árido e até estéril se você não desse a possibilidade que a pessoa também construísse o seu campo conceitual, que ela construísse as suas próprias descobertas. Então, o Rubem Alves, que eu admirava muito, e eu continuo admirando, ele fala que a gente tem que construir um saber-sabor. É um jogo de palavras, eu também gosto de jogo de palavras, mas o que é saber-sabor? É ser capaz de, no processo de aprendizagem, de construção do conhecimento, dar sabor às coisas que a gente aprende, é a gente ser capaz de se apropriar delas. Então, tem uma parte do processo do ensino que o indivíduo tem que ser dono do seu conhecimento, ele tem que ser responsável e também construtor. Então, este momento de transferência não é parte do professor, é parte do aluno, é parte do educando, é parte... E é claro que nessa transformação, nesse processo nesse fluxo contínuo, o professor também vai receber novas informações. Eu adoro dar aula, por causa disso eu aprendo muito. Voltando de novo ao exemplo das aulas de orquestração, mesmo que eu trabalhe, eu admiro muito um trecho da Segunda Sinfonia de Mahler, que é uma cadência no final, que tem uma construção com os metais e o couro, e aquilo é uma cadência muito, vamos dizer, muito forte, e eu sempre uso, nas minhas aulas de orquestração, um trecho da orquestra Concerto Rebal, na Holanda, e eu amo demais a maneira com que Mahler construiu isso. E, é claro, eu dou isso como exemplo. Mas de nada adiantaria se eu comentasse todos os aspectos da maneira como Mahler construiu essa obra, se o meu aluno não fosse capaz de, não é de imitar o Mahler, mas de trazer esses conceitos do Mahler a partir da sua apropriação.
Mas eu acho que essa possibilidade de apropriação, que a gente acha natural nas artes, afinal de contas, o aluno quer ser original, ele quer criar uma coisa autoral, essa palavra autoral eu acho tão falaciosa, mas enfim, a gente vai discutir isso outro dia, parece que é natural. Mas eu acho que a capacidade que a gente tem do aluno se potencializar na aula e se tornar autor do seu processo de ensino e aprendizagem é fundamental para qualquer momento do ensino. Não estou falando só do ensino de artes, eu estou falando do ensino em geral. E eu acho que esse é o grande problema do processo educacional, é como a gente consegue transferir e capacitar o aluno a construir os seus significados e construir a sua visão de mundo, e através dessa sua visão de mundo, ele vai transformar, inclusive, o professor. Então, esse lado do professor também é importante, o lado da escuta, a escuta do outro, a escuta das possibilidades do outro. E nesses dois níveis, eu acho que é um ciclo vicioso, eu penso, de possibilidades e de transformações. Então, eu acho que é importante mesmo no processo de ensino-aprendizagem, principalmente eu que trabalho com ensino de composição, quer dizer, na minha sala de aula, os meus alunos aprendem a criar música, eu não sei se eu acho que isso que acontece na minha sala, acho que eles não aprendem a criar. Acho que a criação é uma coisa imanente que está presente em todo o processo de ensino e aprendizagem. O que talvez eu consiga é dar as possibilidades e os caminhos para eles serem os autores da construção do seu conhecimento. Seja ele uma obra orquestral, seja uma obra de música de câmara, ou seja ele também em outras áreas do conhecimento. Então, eu sempre tento trabalhar esses níveis de ensino e aprendizado numa abordagem interdisciplinar. Acho que é o caso aqui de eu falar rapidamente, por exemplo, um trabalho que eu fiz com o pessoal da matemática, há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, que chama-se Matemática Multimídia. Fiz uma série de vídeos, e 10 desses vídeos falam sobre a interação entre a música e a matemática. Mas de que ponto de vista? É que os alunos deveriam aprender como a matemática potencializaria o processo criativo, resolveria problemas criativos dentro da sala de aula. Então, na realidade, não era para eles aprenderem a resolver um exercício sobre algum fundamento da matemática, mas ver como aquele fundamento da matemática poderia potencializar uma expressão artística. Um exemplo foi um vídeo que a gente fez sobre os caçadores de Fibonacci. Então, o aluno deveria usar esse conceito da série de Fibonacci, da proporção áurea, não no sentido realmente de aprender vamos dizer, as equações de Fibonacci, a maneira que você define os números de Fibonacci, mas ele precisava disso porque ele precisava de construir um jogo no qual o conceito de Fibonacci poderia resolver a questão musical. Assim a gente fez com outros vídeos, mas o que eu acho interessante desse projeto, trazendo de volta para o assunto da educação, é que o que a gente tentou colocar é que a transdução do conhecimento, seja ele das ciências exatas ou do conhecimento artístico, nesse caso a composição, não foi feita nesse vídeo no sentido de que você objetivasse somente o entendimento da questão matemática, mas que você fosse capaz de, a partir de um problema que era como você poderia ajudar num processo criativo de alguém, você pudesse, então, ter a noção da ferramenta que você precisa. Então, eu acho que é muito importante no processo de ensino-aprendizagem que as pessoas tenham nos conceitos as ferramentas, mas esses conceitos precisam de ter vamos dizer assim, uma incorporação, uma corporificação. E essa corporificação vem principalmente da possibilidade que o aluno tem de trazer o conceito para si. Esse não dá para o professor trabalhar, mas o professor deve incentivar, o professor deve colocar isso em jogo. E, nesse sentido, a gente estava falando há pouco aqui, eu e o Rafael, sobre, por exemplo, a coreografia, sobre o ensino da dança, a mesma coisa. Só que talvez na dança você tenha o corpo ali em primeira instância, mas não necessariamente todo mundo corporifica, não é? Enfim, mas de qualquer forma, para mim, o processo de ensino e aprendizagem é a possibilidade de que o outro
que está recebendo a informação e o conhecimento, ele seja capaz de reproduzir, dele criar uma coisa nova a partir da informação que ele recebe do professor. E, por fim, é isto. Eu acho que o professor é uma pessoa que deve ficar feliz à medida em que o seu aluno ou os seus alunos possam construir outros vocabulários e outras linguagens, principalmente aquelas que ele não usou em sala de aula. Então, eu queria terminar lendo um poema que eu acho que fala muito sobre tudo que eu acabei de falar aqui. Eu diria assim: a beleza está no vislumbre, não nas coisas em si. Mesmo aquelas que não são se coisificam no olhar. O sentido está no retrato, não nas imagens em si. Mesmo aquelas que não são se imagificam na pintura. A emoção está no olhar, não nos sons em si. Mesmo aqueles que não soam se musificam na escuta. A oportunidade está no viver, não nas possibilidades em si. Mesmo aquelas que não têm vida se vivificam nela. O belo está no olhar dos sentidos.